Ele humilhava ela todos os dias, na frente de clientes, como se ela não valesse nada. Mas o que ele não sabia é que estava cavando a própria ruína, bem na frente dela. Chamava ela de incompetente. Dizia que qualquer um poderia substituir ela. Mas o que ele não sabia é que estava cavando a própria ruína e bem na frente dela. Fica até o final. Porque essa reviravolta não é só chocante, ela dá sede de justiça. Porque aquela simples garçonete já tinha o poder de destruir tudo. Imagine por um momento que a pessoa mais humilhada da sala, aquela que você nem nota enquanto caminha apressado entre as mesas de um restaurante, carrega no bolso a chave que pode trancar o seu futuro para sempre. Vocês já se sentiram pequenos diante de alguém que se acha grande demais? Fiquem comigo até o final, porque o que acontece com Helena desafia qualquer lógica de poder, e a reviravolta dessa história é o tipo de lição que ninguém esquece. Se você gosta de segredos que mudam o destino das pessoas, já aproveita para seguir o nosso canal e garantir que não perderá nenhuma revelação bombástica como esta. Helena era a definição de resiliência silenciosa. Nos corredores abarrotados de um restaurante sofisticado, onde o tilintar de talheres de prata compunha a trilha sonora de um mundo que ela apenas observava, Helena servia com uma precisão cirúrgica. Seus pés doíam, sua mente fervilhava com as contas atrasadas e a preocupação com o aluguel, mas seu rosto mantinha uma máscara de serenidade impecável. O verdadeiro problema não era o trabalho exaustivo, mas sim a presença constante de Ricardo. Ele era o proprietário, um homem cuja vaidade parecia ocupar mais espaço do que as mesas do estabelecimento. Ricardo não apenas gerenciava, ele exercia poder através do escárnio. Para ele, Helena era apenas um acessório descartável, uma engrenagem que precisava ser lembrada constantemente de sua suposta insignificância. Ele se aproximava dela, muitas vezes na frente dos clientes ou de outros funcionários, apenas para apontar uma mancha invisível na toalha ou para questionar em tom de voz audível se ela realmente possuía a inteligência necessária para anotar um pedido simples, sem cometer erros. O ar ao redor de Ricardo parecia sempre carregado de uma arrogância tóxica. Ele sentia prazer em ver o olhar baixo de Helena, interpretando sua educação como submissão. Mal sabia ele que cada ofensa, cada frase cortante sobre a origem humilde de Helena, era armazenada por ela como um registro frio de quem ele realmente era quando ninguém estava olhando. Helena voltava para casa em um pequeno apartamento na periferia, onde o silêncio era interrompido apenas pelos sussurros de um destino que ela estava construindo em absoluto segredo. Durante meses ela viveu uma vida dupla. Enquanto Ricardo desfilava pelo restaurante com ternos caros e discursos sobre superioridade, Helena estudava documentos, contatos e uma estratégia financeira que faria o império dele tremer. Você já se perguntou o que acontece quando alguém que não tem nada a perder decide jogar o jogo dos poderosos? As noites de Helena eram longas, iluminadas apenas pela luz azul de um computador antigo, enquanto ela analisava cada falha na gestão de Ricardo. Ele era um homem de aparências, focado no luxo imediato, mas ignorava os detalhes básicos da administração que sustentavam o restaurante. Ele contraía dívidas para manter o status, achando que o nome de sua família seria suficiente para esconder a decadência que se aproximava. Helena não apenas servia pratos, ela observava o fluxo de dinheiro, as parcerias duvidosas e a negligência que Ricardo escondia atrás de seus sorrisos falsos para os investidores. O momento de virada não ocorreu com um estrondo, mas com um sussurro de papéis assinados. Ricardo, em um ato de desespero financeiro mascarado de expansão, buscou um empréstimo privado que exigia garantias que ele mal sabia quem detinha. Ele estava tão cego pelo desejo de humilhar Helena, de tratá-la como um nada, que não percebeu que ela havia se tornado a detentora da dívida que ele contraíra através de uma holding que ela fundara com economias de anos e investimentos arriscados, mas calculados. Helena havia investido cada centavo, renunciado a qualquer conforto, apenas para estar na posição onde a sobrevivência do restaurante dependesse dela. Quando o dia da revelação chegou, o ar dentro do restaurante parecia estático. Era uma tarde calma, com poucos clientes, quando Ricardo chamou Helena para o escritório, planejando mais uma sessão de humilhação por um erro que ele mesmo havia provocado. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, girando uma caneta entre os dedos, com aquele sorriso de quem detém o poder absoluto sobre a vida alheia. Ele começou seu discurso habitual.
atacando a competência de Helena e ameaçando sua demissão imediata, dizendo que ela não passava de uma garçonete fracassada que seria substituída por alguém mais jovem e, segundo ele, menos problemático. Helena apenas ouviu. Ela não baixou os olhos como costumava fazer. Pela primeira vez, ela sustentou o olhar de Ricardo com uma calma que o deixou visivelmente perturbado. Ela tirou um envelope pardo da bolsa e o colocou sobre a mesa. Dentro, não havia pedidos de desculpas nem súplicas. Havia a notificação formal de que a dívida do restaurante fora adquirida por uma nova entidade e que, devido às cláusulas contratuais que ele ignorou em sua ganância, a propriedade passava agora para as mãos de quem detinha o passivo. Ricardo soltou uma risada nervosa, tentando desmerecer o documento, chamando-o de falsificação grosseira. Mas o brilho de incerteza em seus olhos traía sua arrogância. Helena apenas disse que ele tinha exatamente 1 hora para retirar seus pertences pessoais, pois a partir daquele momento, a chave do estabelecimento não abriria mais para ele. O choque foi tão grande que Ricardo perdeu a fala. Ele tentou gesticular, tentou ordenar que ela saísse, mas a autoridade que ele tanto amava exercer havia evaporado no instante em que a realidade da sua ruína o atingiu. Ele não era mais o patrão. Ele nunca foi de verdade. Ele era apenas um inquilino de um jogo que Helena terminara de jogar. Enquanto Ricardo saía do restaurante, carregando uma caixa com seus objetos pessoais, ele cruzou com o olhar dos funcionários que ele um dia fez questão de humilhar. Eles não olhavam com ódio, apenas com uma indiferença que doía muito mais do que qualquer insulto. Helena, agora proprietária, permaneceu no salão, observando o homem que a desprezou caminhar em direção à saída pela última vez. Ela não sentiu triunfo efêmero, apenas a paz de quem recuperou o controle sobre sua própria história. A reviravolta não foi apenas sobre dinheiro ou posse, foi sobre a inversão de papéis que o destino reserva para aqueles que subestimam a força silenciosa. O restaurante continuou funcionando, mas a atmosfera mudou. Não havia mais gritos, não havia mais humilhações. Helena impôs um sistema onde o respeito era a moeda principal, e a excelência não vinha do medo, mas da valorização. Muitos se perguntam até hoje como uma garçonete conseguiu reunir tal poder. A resposta reside na paciência e na capacidade de observar o que os outros ignoram por pura arrogância. Ricardo, por outro lado, desapareceu do mapa social onde costumava brilhar, forçado a entender, da pior maneira, que o poder construído sobre o atropelo alheio é tão frágil quanto o vidro. A história de Helena serve como um lembrete vívido sobre as máscaras que usamos e as verdades que escondemos nas sombras. Quantas vezes na vida você foi Helena, suportando o peso de alguém que se achava superior? E quantas vezes você, consciente ou inconscientemente, agiu como Ricardo? A vida tem formas curiosas de equilibrar as contas, e nem sempre a pessoa que está no topo é a que detém o controle real. A lição aqui é clara: nunca subestime a pessoa que trabalha ao seu lado, pois o silêncio dela pode estar abafando o som da sua futura queda. Este caso nos mostra que a verdadeira força não é exibida com arrogância, mas cultivada com estratégia e resiliência, longe dos holofotes. O que você faria se estivesse no lugar de Helena? Teria a coragem de levar o plano até as últimas consequências, ou teria cedido antes da reviravolta final? Reflita sobre isso nas próximas horas, pois a vida real é cheia de surpresas silenciosas que transformam o cotidiano em algo extraordinário. Se essa história mexeu com você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o jogo sempre pode virar e que o respeito é a única base sólida para qualquer sucesso duradouro. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade, onde exploramos as faces ocultas do mundo e revelamos segredos que mudam perspectivas. Afinal, a próxima grande reviravolta pode estar acontecendo bem debaixo dos seus olhos, e nós estaremos aqui para contar cada detalhe. O destino de Ricardo foi selado pela sua própria soberba, enquanto o de Helena foi forjado pela sua audácia. O que a sua história está revelando sobre você hoje? Pense nisso enquanto observa o mundo ao seu redor com um olhar mais atento, pois a próxima revelação será ainda mais impactante. Fique atento, pois o segredo que você busca pode estar escondido onde você menos espera. Até breve e lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona, não importa o tamanho da máscara que alguém use. A trajetória de Helena, contudo, é apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo que sustenta as estruturas invisíveis do poder corporativo e das relações interpessoais. Quando dissecamos o comportamento de Ricardo, percebemos que ele não era apenas um indivíduo isolado em sua tirania, mas sim o produto de um ambiente que historicamente premiou a agressividade em detrimento da competência silenciosa.
O mundo empresarial frequentemente elege figuras que gritam mais alto como líderes naturais, ignorando que o verdadeiro comando, aquele que sustenta a estrutura, é exercido por mentes como a de Helena, cujas engrenagens giram sem o ruído do ego. Existe uma patologia silenciosa no sucesso construído sobre a desvalorização do outro, uma forma de narcisismo que cegou Ricardo para a realidade óbvia de que ele não era autossuficiente. A queda dele, portanto, não foi um acidente de percurso ou uma fatalidade, mas a conclusão lógica de uma narrativa fundamentada em pés de barro. Ele negligenciou o fator humano mais crucial de todos, que é a capacidade de um indivíduo oprimido de observar, aprender e, eventualmente, desmantelar o sistema que o limitava. Muitos de nós, em nossa busca por ascensão, cometemos o erro fatal de acreditar que os outros são apenas figurantes em nossa jornada, quando, na verdade, todos são protagonistas de suas próprias histórias, capazes de movimentos imprevisíveis. Ao expandir nossa análise sobre este fenômeno, somos forçados a admitir que a dinâmica de poder entre um superior abusivo e um subordinado resiliente é uma dança secular. Ela se repete em escritórios de luxo, em ambientes de fábrica, em salas de aula e até em lares onde a hierarquia é imposta pelo medo. O que torna o caso de Helena tão fascinante não é a vingança em si, mas a paciência cirúrgica com que ela executou cada passo. Ela não agiu por impulso, não permitiu que o calor do momento corrompesse seu julgamento. Ela entendeu que a melhor resposta para a arrogância não é o confronto direto, que desperdiçaria energia e tempo, mas a exposição cuidadosa e factual das fragilidades alheias. Quando você confronta um ego inflado verbalmente, você apenas alimenta a chama do conflito. Quando você expõe as incompetências de alguém através de resultados e evidências, você retira o oxigênio que mantém aquela pessoa no poder. Helena escolheu o caminho do oxigênio, ou melhor, da falta dele. Ela tornou o erro de Ricardo impossível de ser ignorado, transformando o silêncio em uma ferramenta de precisão que, no momento crítico, ressoou como um trovão na sala de reuniões. Pensemos por um momento no custo emocional que essa jornada impõe. Para manter a compostura diante de alguém que constantemente mina sua autoconfiança, é preciso possuir uma estrutura psicológica de aço. Helena teve de se tornar uma observadora quase científica de suas próprias emoções, separando o que sentia do que era necessário fazer. Essa é uma habilidade rara, a inteligência emocional aplicada como estratégia de sobrevivência. É fácil ceder à raiva, é fácil pedir demissão e sair como a vítima, mas é extremamente difícil permanecer no centro da tempestade e garantir que o raio atinja o lugar certo. Existe uma dignidade silenciosa nesse processo, uma forma de honrar a si mesmo sem precisar gritar para o mundo sobre o seu valor. Muitas pessoas perdem o seu momento de justiça porque não conseguem suportar o estresse da espera. Querem que a reparação seja imediata, que o vilão caia agora, esquecendo que o tempo é o maior aliado da verdade. Helena entendeu que a pressa é inimiga da estratégia e que, se ela esperasse tempo suficiente, o próprio Ricardo se encarregaria de cavar a sua sepultura profissional. Este padrão de comportamento, onde o opressor se torna seu próprio coveiro, é mais comum do que imaginamos. Vivemos em uma era de transparência forçada, onde a tecnologia e a conectividade constante tornam impossível esconder certos comportamentos por muito tempo. O erro de Ricardo foi acreditar que ele vivia em um vácuo, onde suas ações não deixavam rastros. Ele subestimou a vigilância, subestimou a memória daquela que ele tratava como inexistente. E é aqui que reside o maior aprendizado para todos nós. O respeito não é uma moeda de troca baseada em cargo ou salário, é um imperativo de convivência. Quem trata mal um garçom, um colega de baixo escalão ou um assistente, está revelando muito mais sobre sua própria insegurança do que sobre o valor daquela pessoa. O mundo gira rápido demais para nos permitirmos o luxo da arrogância. A cadeira em que você se senta hoje pode ser ocupada por alguém a quem você menosprezou ontem, ou, de forma ainda mais irônica, a sua queda pode ser pavimentada exatamente pela pessoa que você achou que nunca teria voz. Devemos nos questionar qual é o papel da empatia nesses ambientes de alta pressão. Será que o ambiente corporativo moderno, tão focado em métricas e produtividade, perdeu a capacidade de nutrir lideranças que realmente inspiram? O sucesso de Helena foi uma vitória técnica, mas deixa um sabor amargo sobre o tipo de ambiente que ela teve de suportar. O ideal seria um mundo onde a colaboração superasse a competição tóxica, mas enquanto esse utópico cenário não se concretiza, precisamos estar preparados. A preparação passa por conhecer a si mesmo, por valorizar o que você traz para a mesa e por nunca permitir que a opinião distorcida de um superior arrogante defina quem você é.
Helena sobreviveu porque ela sabia o seu valor, mesmo quando Ricardo tentava diminuí-lo todos os dias. Ela mantinha um inventário mental de suas conquistas, de suas entregas e de sua integridade. Enquanto ele gastava energia tentando mantê-la pequena, ela gastava energia construindo a sua própria fundação. Há uma beleza trágica na forma como a história se desenrola. A queda de Ricardo não foi o clímax de uma tragédia grega, mas a inevitabilidade de um processo administrativo mal gerido. Quando a verdade veio à tona, não houve necessidade de grandes discursos. A evidência falou por si. Isso nos ensina que em qualquer disputa a clareza é a sua melhor arma. Não são os adjetivos que usamos para descrever alguém que importa, mas os fatos que apresentamos. Helena foi uma mestre na arte da documentação, na arte de deixar que os resultados falassem onde as palavras encontrariam resistência. Ela ensinou que ser extraordinário não significa ser barulhento. Significa ser inegável. E Ricardo, em seu mundo de aparências, nunca foi inegável. Ele era dispensável, e a empresa não tardou a perceber isso assim que a névoa da sua soberba foi dissipada pela luz da realidade. Refletindo sobre o que aconteceu, podemos traçar paralelos com situações que ocorrem diariamente. Quantas empresas perdem talentos brilhantes simplesmente porque não conseguem conter o ego de um gerente medíocre? Quantas ideias inovadoras são sufocadas porque alguém com autoridade tem medo de ser ofuscado por uma mente mais brilhante? Isso é um desperdício de potencial que custa caro, não apenas financeiramente, mas culturalmente. O caso de Helena é um chamado para que as organizações olhem para dentro e identifiquem os Ricardos que estão drenando a energia das equipes. Mas é, acima de tudo, um chamado para que as pessoas que se sentem como Helena não percam a esperança. A sua voz tem poder, o seu trabalho tem valor e a sua paciência, se bem direcionada, pode transformar cenários que parecem imutáveis. O curso das marés pode ser alterado por pequenos movimentos, desde que sejam feitos na direção certa e no momento oportuno. Neste estágio de nossa jornada, convido você a olhar para o seu próprio ambiente de trabalho, para suas relações sociais, para o modo como você interage com aqueles que, por vezes, parecem estar em uma posição inferior à sua. O teste definitivo de caráter não é como tratamos aqueles que estão acima de nós, mas como tratamos aqueles que dependem de nós ou que supostamente nos servem. Ricardo falhou nesse teste fundamental. Ele acreditava ser um rei, mas era apenas um ocupante temporário de um trono de vidro. Helena, por outro lado, emergiu como alguém que, mesmo sem o título, era detentora do verdadeiro poder. O poder do conhecimento, da resiliência e, fundamentalmente, da verdade. A verdade não precisa de defensores estridentes, ela apenas precisa de espaço para ser vista. E uma vez vista, ela é impossível de ser desfeita. Ao encerrarmos essa análise, fica o convite para a reflexão profunda. Não se trata de uma história sobre vingança, mas sobre a justiça que opera no tempo e no espaço, muitas vezes ignorada por aqueles que se sentem intocáveis. Se você se encontra em uma situação como a de Helena, respire, observe e planeje. Não deixe que o desespero dite suas ações. Se você se encontra na posição de Ricardo, saiba que o tempo sempre cobra os juros da arrogância, e não há proteção suficiente para impedir que a realidade alcance aqueles que vivem de ilusões. A vida é um ciclo de trocas, de aprendizados e de constantes viradas de mesa. O que nos resta, ao final de cada dia, é a consciência tranquila de que agimos com retidão, mesmo quando o mundo ao redor parece distorcido. A história continua a ser escrita por todos nós, através de nossas escolhas, de nossa paciência e de nossa inabalável crença de que no final, o que é real sempre prevalece. Acompanhe nossas próximas explorações, pois o caminho para o entendimento é trilhado passo a passo, revelação por revelação, e estamos apenas começando a descascar as camadas daquilo que realmente move o mundo ao nosso redor. Mantenha os olhos abertos, pois a clareza é o maior presente que alguém pode dar a si mesmo em um mundo de tantas sombras e ilusões. A jornada não acaba aqui, ela apenas se transforma em uma nova oportunidade de aprendizado para aqueles que, como Helena, possuem a coragem de aguardar o momento em que a máscara cai e a verdadeira face finalmente se revela por inteiro. Fique conosco e continue observando, pois a próxima grande virada pode ser exatamente o que você precisa para mudar o curso da sua própria história, transformando o silêncio de hoje no sucesso de amanhã. A verdade é um horizonte que, quanto mais nos aproximamos com integridade e foco, mais nos revela sobre a nossa própria capacidade de superar os obstáculos que, à primeira vista, pareciam intransponíveis.